Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Leste e também Comunidade Monte Aprazil. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Este é o nosso canal próprio, né, para que eu e você juntos possamos aprender mais acerca da palavra de Deus. Semana passada nós iniciamos o nosso ano de 2026 aqui das nossas aulas com a presença do pastor Rail, né, o missionário Rail, lá de Moçambique, nós podemos falar de missão, foi bênção. E hoje nós vamos começar uma série nova de estudos aqui, de aula, onde nós aprenderemos sobre a história da igreja. Queridos, olha só, isso aqui é poderoso, é tremendo, é muito gostoso aprender sobre isso. As nossas aulas nesse ano de 2026, ela vai passar para um outro nível de aprendizado. Nós vamos aprender coisas ainda mais profundas sobre a palavra e sobre histórias, né? Sobre a história da palavra, a história da igreja. Nessa série aqui nós falaremos sobre a história da igreja. Inclusive isso aqui, queridos, é aula de seminário teológico, é aula de faculdade de teologia, não é em qualquer lugar que se fala sobre isso, não é em qualquer lugar que se aprende sobre isso. Então, se você está diante desse vídeo, se você está diante dessa aula, você é um privilegiado. É uma aula muito gostosa, uma série de aulas que será assim, muito gostoso. Eu passei hoje boa parte do dia, eu estou gravando essa aula no sábado, né? Hoje, sábado, dia 24, a aula vai amanhã ao ar, às 9 horas, mas eu estou gravando no sábado e eu pude passar hoje boa parte da tarde estudando, aprendendo sobre isso. Eu já tinha aprendido, estudado no seminário teológico, né? Eu já tinha algum conhecimento, um bom conhecimento sobre a história da igreja, mas hoje eu me aprofundei. E assim, eu estou maravilhado, é um tempo muito gostoso de aprendizado. Não fique fora dessa aula. Eu quero pedir para você, pegue sua caneta, pegue seu papel aí, seu caderno de anotação. Já manda esse link para alguém que precisa também aprender sobre a palavra de Deus, que quer, né, que tem sede, desejo de aprender sobre a palavra de Deus. Eu quero fazer um pedido para algumas pessoas, eu não vou citar o nome, mas se vocês continuarem a acelerar o vídeo na próxima aula, pode ser que eu cite. Não acelere esse vídeo, queridos. Por quê? Porque eu vou tomar o cuidado de falar mais rápido. Aqui, se for o caso na edição, eu até acelero um pouco. Mas não acelere mais do que isso. Por quê? Porque senão você vai perder conteúdo. O nosso cérebro, quando a coisa é muito rápida, você acaba não aprendendo. É comprovado cientificamente que nós aprendemos mais quando nós escrevemos, quando nós vemos aquilo com calma. Então, faça isso nessa aula. Você vai ver que aula gostosa, onde nós vamos aprender sobre a história da igreja. Feche teus olhos, eu quero poder orar. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa semana, mais esse dia, Senhor Pai, de estudo que o Senhor preparou para nós. Obrigado por esse conteúdo que eu tenho certeza, Senhor. Eu tenho certeza que nasceu no teu coração, porque eu estava, Senhor Pai, pensando, né, no começo desse ano, que tema que eu vou falar, qual é a aula que o Senhor quer dar, e o Senhor veio de forma clara no meu coração. Fale sobre a história da igreja. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria a mim, para poder ensinar os teus filhos de forma clara, de forma fácil, de forma pedagógica, a fim de que eles aprendam mais do Senhor, mais da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento daqueles que nos assistem, abra o entendimento daqueles que agora estão com sede por aprender mais, por conhecer mais. Faça isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pegou o seu caderno aí? Pegou a sua caneta? Vamos lá, nós vamos para uma aula muito gostosa, uma aula onde nós vamos aprender história, a história da igreja. Primeiro, precisa ficar estabelecido aqui o que é igreja. Né? Essa palavra igreja, o que é? Primeiro, nós vamos falar o que não é igreja. Igreja não é aquele lugar que você vai, que você frequenta, né? Aquele lugar, aquele salão, aquele templo, né? Pode até estar escrito lá Igreja do Nazareno, Igreja Comunidade Leste, Igreja Comunidade Monte Aprazível, mas aquilo é apenas um salão. Pastor, então o que é igreja? Igreja, no grego, a palavra igreja é eclésia, que é chamados para fora. Igreja é um povo que foi escolhido pelo Senhor para viver em comunhão, em unidade, até que ele volte. Segundo a palavra de Deus, eu anotei aqui, igreja é corpo de Cristo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Igreja também é a família de Deus, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, né, onde ele diz, já não sois mais estrangeiros, mas família de Deus. O que é igreja? Igreja é templo vivo, está lá em Efésios 2, 22. Vós também sois edificados
para a morada de Deus. Então, eu e você somos templo de Deus, somos igreja, o conjunto dos santos, né? Quando eu me uno a você, nós somos igreja. O que é igreja, segundo a palavra, é noiva de Cristo. Cristo amou a igreja, está lá em Efésios 5, 25. Eu poderia citar aqui várias referências, mas essa já dá para você entender o que é igreja. Então, nós vamos falar sobre a história da igreja, como nasceu, aonde nasceu, por que fomos chamados, por que fomos escolhidos, né? Isso tem uma história. E nós vamos aprender agora essa história da igreja. Você vai ver que nós vamos usar muito, não nessa aula nós vamos ficar só na Bíblia. Mas nas próximas aulas nós vamos aprender muito sobre a Bíblia e nós vamos pegar também histórias de livros, de historiadores do primeiro, do segundo, do terceiro século, que vai nos ajudar a entender a história da igreja. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo principal da aula, né? O objetivo principal da aula é nos ensinar, eu e você, como a igreja nasceu, qual foi o papel e qual é o papel do Espírito Santo, quais são as marcas de uma igreja saudável, o que precisamos recuperar nos dias de hoje. Então, o intuito dessa aula é que eu e você voltemos para a igreja primitiva, a igreja implantada ou plantada por Jesus e pelos apóstolos, para nós nos questionarmos hoje, será que nós vivemos hoje a igreja, a vontade do Senhor? Será que a nossa igreja, Comunidade Leste, Comunidade Monte Aprazível, porque nós estamos falando para a nossa igreja, ou para você que nos assiste, será que nós estamos vivendo a vontade de Deus quando se tratamos de igreja? Ou será que nós nos desviamos daquilo que é o centro? Então, essa aula vai nos trazer para a realidade do que é igreja, do que o Senhor espera de uma igreja, do que o Senhor plantou, do que nasceu no coração de Deus, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento da igreja. A aula de hoje é sobre o nascimento. E o texto base está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 47, né? Esse é o texto base que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para você, tome sua água aí, eu vou tomar água aqui e eu já faço essa pergunta para você. Bom, a igreja nasceu de uma estratégia humana ou ela nasceu de uma ação divina? Porque hoje nós vemos pastores, líderes de igreja, criando estratégias para transformar a igreja em entretenimento, em autoajuda, em palestras, coach, palestras motivacionais, né? Então, aqui a pergunta é, a igreja, ela nasce ou ela nasceu de uma estratégia humana ou de uma direção, de uma vontade, de uma ação divina? No meio da aula, até o fim da aula, você vai descobrir isso. Vamos lá. Bom, a igreja não nasceu de um templo. Então, aquilo que você vê lá quadrado, aquele salão que nós vamos todos os domingos, né? Alguns lugares vão mais vezes na semana. Aquilo não é igreja, aquilo é um templo. Apesar de nós chamarmos de igreja, mas igreja é o que tem lá dentro, né? A igreja não nasceu de um sistema. A igreja não nasceu de um cargo pastoral. Ela não é uma organização apenas. Ela também passa por uma administração, por uma organização, porque onde você tem pessoas, precisa haver organização. Mas ela não nasceu de um cargo ou de uma visão apenas pastoral. Ela nasceu de uma visão que foi cumprida. Que visão é essa? Que direção é essa? Essa visão está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler com você, que diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, olha só o que Jesus... Isso aqui é um texto dito por Jesus. Jesus, ele já estava ressuscitado, ele já tinha passado pela crucificação, já tinha ressuscitado. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui na terra. Nós já aprendemos isso lá nos panoramas bíblicos. Inclusive, eu quero fazer um parêntese aqui. Querido, você já parou para pensar o quanto você já cresceu na palavra de Deus? Você já parou para pensar o quanto você já aprendeu com essas escolas bíblicas? Nós fizemos no ano de 2024 o panorama do Antigo Testamento. No ano de 2025, nós fizemos o panorama do Novo Testamento, onde você pôde aprender os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais, o Apocalipse.
Nós aprendemos também em 2025 as parábolas de Jesus, onde você pôde aprender contexto histórico, histórias da época, o que significava a vinha, o que significava o agricultor. Olha quanta coisa você já aprendeu. Mas esse ano, querido, digo a você, o Senhor tem nos chamado para um tempo de crescimento, para um outro nível. Nós vamos nos aprofundar ainda mais em alguns detalhes. Você terá conhecimento, se seguir essas aulas, que muitas pessoas de anos de igreja não têm. Nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento. Só quis fazer um parênteses aqui de tudo aquilo que nós já aprendemos. Bom, vamos lá. Então, a igreja nasceu. Jesus estava, né? Vamos voltar de onde eu estava falando. Jesus estava passando por esses 40 dias aqui na Terra. Ele fica 40 dias aqui. E ele, então, ele fala esse texto. Olha, vocês... eu vou ler o 7, tá? Para dar contexto. E ele lhes disse: não vos pertence saber o tempo ou época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, olha só o que é então ser igreja. Ser igreja é ser testemunha. Ser igreja é aquele que viu o evangelho, que os seus olhos abriram e agora eu vou ser testemunha. Aonde, pastor? Só na minha casa? Também. Na sua casa, maravilha, lugar onde você deve ser testemunha assim, de Cristo. Mas, olha só, ele diz aqui, ó, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, observa que quando Jesus diz isso, ele não está dizendo apenas sobre geografia, né? Ele não está apenas falando, olha, você vai lá para a Judéia, você vai lá para Samaria. Não é só sobre geografia, não. É sobre uma estratégia missionária de Jesus. Olha só, Jerusalém é onde eles estavam, né? Um lugar mais hostil. Jesus foi perseguido ali em Jerusalém pelos líderes religiosos da igreja, pelos governantes políticos da época. Ele foi perseguido, foi crucificado. Judéia é a região onde ficavam os judeus, né? Onde ficava aquele povo mesmo que era judeu. Samaria era o povo que era inimigo do judeu, eram os desprezados pelos judeus, eram os inimigos religiosos e culturais. Também quando ele diz confins da terra, ele está dizendo dos gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não estão debaixo da promessa principal. O mundo conhecido como Império Romano na época. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Vocês vão pregar aqui na casa de vocês, vocês vão pregar nos judeus, para o meu povo, vocês vão pregar para aqueles que são os meus inimigos, né, que estavam em Jerusalém, vocês vão pregar para os inimigos, vocês vão pregar para o seu próprio povo, vocês vão pregar para os desprezados, que estavam representados por Samaria, pelos samaritanos, vocês vão pregar pelos mais distantes, por confins da terra, para o gentio, para o Império Romano, para aqueles que estão em todo lugar do mundo. Então ele não está apenas falando sobre geografia, mas ele está falando sobre uma estratégia missionária. Então, a igreja, eu e você, deve estar em todos os lugares. Se ainda não chegamos, um dia chegaremos em todos os lugares. Isso é ser igreja. Mas antes da gente prosseguir, eu quero dizer para você qual era o cenário histórico político, né, daquela época. Olha só. Bom, o cenário, Jesus ele é crucificado, como eu já disse aqui. Ele ressuscita. A crucificação de Jesus foi mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses para te explicar algo, porque talvez você vai falar, pastor, mas Jesus não morreu com 33 anos? Não deveria ser o ano 33? Sim, querido, para tudo aí, que agora eu quero te explicar algo, porque faz parte da aula que nós vamos aprender, faz parte da história da igreja, não da história bíblica, tá? Não é da história bíblica, não. Faz parte da história da igreja e você deve saber disso. Olha só. Como era contado os anos nessa época? Existia-se um calendário, que era o calendário juliano, que foi feito por Júlio César. Então, nessa época, havia um calendário que chamava calendário juliano, que era o imperador Júlio César, imperador romano, que criou o calendário de 365 dias. Beleza, igual ao nosso calendário, até aí está tudo bem. Bom, no ano de 582, se eu não me engano, 585, não me lembro a data exata agora, mas é 582 ou 585. Veio um homem chamado Dionísio,
um monge, que ele muda, altera algumas coisas no calendário. Como? O que ele altera? Ele divide o calendário de forma a contar o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Então, no tempo do nascimento de Jesus, deveria ser o ano zero. E aí você vai entender por que eu estou dizendo deveria. O ano zero. Então, primeiro ano de Jesus, ano 1, ano 2, ano 3, até 2026 depois de Cristo. São 2026 anos depois do nascimento de Cristo. Então, Dionísio, ele vem e cria o ano Dominus, que é o ano do Senhor, que faz esse corte, essa divisão. Então, Jesus, ele foi esse marco, né? Não só de transformação da nossa vida, não só de transformação do nosso viver e de destino para nós, mas como um marco na história do mundo. Então, o calendário zera e nasce um calendário que começa a contar os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo, certo? Até aí, tá entendido? Porém, esse Dionísio, né? Dominus foi o nome do ano que ele fez. Esse Dionísio, ele comete uma falha de cálculos, porque, veja bem, esse calendário foi criado somente 580 anos depois de Cristo, mais ou menos ali 582, 585. Então, nos cálculos que ele faz, baseado em história, ele erra por mais ou menos 3 a 4 anos. Né? Então, há essa divergência de 3 a 4 anos quando nós falamos de anos depois de Cristo. Aí talvez aqueles, né, que vão falar, mas então a Bíblia se contradiz? Não, querido, aqui nós não estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de história, nós estamos falando de um homem lá em 582 depois de Cristo que decide criar um calendário. E naquela época não tinha-se tanta informação como se tem hoje. Ele começou a pesquisar, ele era um monge, matemático inclusive. Ele começa a pesquisar e ele faz um corte. Só que tempos depois ele descobre que ele errou por mais ou menos 3 ou 4 anos o nascimento de Cristo. Mas, queridos, isso é minimamente relevante para nós. Eu só estou te ensinando a nível de conhecimento. Isso não vai mudar para nós se Jesus foi crucificado no ano de 30, no ano de 33. O fato é que ele foi crucificado, ressuscitou e está no céu. Amém? Isso aqui é o que conta. Nós estamos apenas aprendendo, que agora eu estou falando com estudiosos da palavra de Deus, né? Com pessoas que se interessam por teologia, e é muito legal você saber disso. Então, sempre quando alguém te perguntar por que há essa diferença, essa divergência de tempos, de anos, de 3 ou 4 anos, por conta desse erro matemático feito por esse homem chamado Dionísio, um monge matemático, no ano de 1582. Certo? Beleza? Você já entendeu até aí? Bom, deixa eu só te explicar uma coisa, tá? Que faz parte também. Depois desse corte matemático, lá em 1582, deixa eu ver se é 1582, porque essa data eu anotei. 1582, vem outra reforma no calendário, e é o calendário que nós usamos até hoje, de forma mundial, exceto alguns países que têm lá os seus calendários, mas a maioria do mundo entende esse calendário, respeita esse calendário. A Rússia demorou, só em 1918 aceitou esse calendário gregoriano, mas é o calendário que hoje a maioria do mundo tem, que é o nosso calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? Tudo isso é história, querido, tudo isso faz parte da nossa aula, tá? Eu não estou fugindo, não, isso aqui faz parte. O calendário gregoriano é um calendário que foi feito pelo Papa Gregório XIII. O calendário juliano tinha 365 dias, certo? Só que o sistema solar, o ano solar, tem 365 dias, eu anotei aqui, ó. 5 horas e 48 minutos. Então, 365 dias e quase 6 horas. Vamos arredondar. 365 dias e 6 horas. Esse é o ano solar. Então, se você cravar o ano em 365 dias, a cada 4 anos acrescenta-se um dia, certo? Porque 365 dias mais 6 horas, você pega 6 vezes 4, dá 24, que dá mais um dia. Então, Gregório, esse Papa Gregório XIII, ele estudou o sistema solar, descobriu as horas solares, que era 365 dias e 6 horas, arredondando, e fez, então, o ano bissexto, e calculou o ano bissexto. Por isso que a cada tempo nós temos um ano a mais, um dia a mais.
em fevereiro. Então, esse é o calendário gregoriano. Aí você vai falar, pastor, mas onde ficou o calendário de Dionísio? Na verdade, continua a mesma coisa. Dionísio não criou um calendário de 365 dias e nem excluiu um calendário de 365 dias. Ele apenas fez um corte na história de ano, de 0 até 2026 ou antes de Cristo, depois e antes de Cristo, tá certo? Você conseguiu entender? Se você não entendeu, você tem a liberdade de me chamar no meu WhatsApp e eu te esclareço isso de forma mais detalhada. É um pouco complexo, mas se você anotar e parar, você vai entender. Então, existia um calendário juliano, veio esse Dionísio e fez um corte no calendário, dizendo que agora nós vamos contar de 0, né, depois de Cristo, 1, 2, 3, depois de Cristo até 2026. E aí, então, Gregório, né, o Papa Gregório veio e criou o calendário gregoriano, onde se tem um ano bissexto. Certo? Beleza? Tá fácil de entender. Bom, voltando aqui, vamos voltar então para onde a gente está. Então, Jesus foi crucificado no ano 30 depois de Cristo, nós já aprendemos isso. Ele permaneceu 40 dias com os discípulos, já também falamos sobre isso. Ele está em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. A igreja ainda não nasceu oficialmente, né? Isso só vai acontecer lá em Atos 2, dos Pentecostes, ou seja, é um momento de transição daquele ministério terreno de Jesus, onde ele passa agora a incumbência para a igreja. Então, acaba-se o ministério terreno de Jesus e ele faz uma promessa, olha, não saia de Jerusalém, vai vir um Espírito sobre vocês, o Consolador, e ele lhes dará o poder, é o que está dizendo aqui, ó. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, enfim, nós já lemos o versículo. Então, observa que Jesus está terminando o ministério terreno e dando agora a incumbência aos discípulos, à igreja, a mim e a você, de continuar esse trabalho. Os discípulos ainda estão confusos aqui. Eles perguntam, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o templo, né, de Israel? É no outro tempo? Aqui nesse texto mesmo, versículo 6, vocês vão ver que eles estão se perguntando, versículo 6 do capítulo de Atos 1. Isso revela que eles estavam esperando um reino político, que Jesus estabelecesse o reino político. Eles estavam esperando que Jesus ia libertar aquele povo judeu da opressão dos tiranos de Roma, né? Porque os judeus viviam sob a opressão de Roma. E observa que Jesus, ele corrige essa expectativa, né? Ele não fala de política, ele não fala de datas, ele não fala, vou voltar a tal data vai acontecer isso. Não, ele não fala de data, ele corrige toda aquela expectativa que aqueles homens estavam errados. Ele fala sobre poder espiritual e missão. Então, olha só, essa promessa, essa profecia que ele faz, a promessa, né? Que ele faz na profecia, não promessa, a palavra certa. Ele fala, vocês vão receber um Espírito. Aquele que virá no meu lugar dará a vocês poder para vocês serem minhas testemunhas. E olha só que a palavra usada no grego aqui é dunamis. A palavra dunamis quer dizer poder ativo, né? O poder que é sobrenatural, uma capacidade sobrenatural, uma força para cumprir as missões que humanamente é possível. É isso que o Espírito Santo é na nossa vida, né? Ele é aquela força, aquele combustível que nós precisamos para dar cabo àquilo que começamos. O Espírito Santo é o combustível que eu e você temos para continuar segurando firme a nossa fé até o fim da jornada que nós ainda vamos ter na frente da nossa. Nós não morreremos amanhã, não sei, né? Deus conhece a vida de cada um de nós. Pode ser que alguns de nós, sim. Mas se não morrermos amanhã ou não morrermos hoje, temos uma vida pela frente e vamos passar por algumas situações. E o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, ele nos dá esse poder ativo, né, para cumprir a missão que de forma humanamente, de forma natural era impossível, certo? Observa que esse poder que o Espírito Santo dá não é um poder para status, não é um poder para controle, mas é um poder para testemunhar. Olha, agora eu pego você, eu transformo a sua vida e o Espírito Santo te dá poder para testemunhar. As pessoas vão olhar para você e vão ver esse poder em você. Paulo vai dizer um texto muito lindo, né? Ele vai dizer, olha, que a minha pregação não consista apenas em palavras de sabedoria, mas na demonstração do poder de Deus. É o que nós precisamos viver. O ser cristão, o ser filho de Deus,
É viver sim com o pé no chão, com os pés na promessa, mas algumas das vezes nós precisamos agir de forma sobrenatural, pensar de forma sobrenatural e enxergar de forma sobrenatural. Isso é o que nos difere da maioria das pessoas. Observa que testemunha, né? Quando ele diz ser minhas testemunhas, significa alguém que viu. A palavra no grego aqui é mártir, é aquele que viu, né? Mártis. Aquele que dá testemunho, né? Com o tempo passou a significar mártir por muitos que morreram por esse testemunho. Bom, então vamos lá. Jesus então dá essa promessa que o Espírito Santo viria, ele fala, né? Vocês vão pregar, vão ser minhas testemunhas. Ele quebra algumas barreiras étnicas, quando ele diz, vocês vão pregar lá para os samaritanos, vocês vão pregar lá para os judeus, vocês vão pregar para os romanos, nos confins da terra. Então, isso para mim, para você hoje, Jesus dizendo, vocês precisam pregar para todos. Vocês precisam pregar para os rejeitados. Vocês precisam pregar para aqueles que muitas vezes, aos seus olhos, não merecem. Sabe aquele que muitas vezes está cometendo crime? Você fala, esse merece pagar. Jesus está dizendo, pregue para esse também, né? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui com pregar, com essa visão, essa lição que ele dá no versículo 8. Então, Atos 1:8 é uma promessa que se cumpre em Atos 2, né? Atos 2 é o cumprimento. O que é o cumprimento de Atos 2, pastor? A descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Queridos, pode ser que a gente passe aqui 5 ou 10 minutos do nosso tempo, mas vale a pena. A aula hoje é muito enriquecedora, tá? Então, olha só. Ele tinha feito a promessa que o Espírito Santo viria. Sobre quem? Sobre as pessoas, sobre os judeus, sobre os discípulos, os apóstolos, as pessoas que seguiam ele, a igreja, que até então não estava inaugurada, que vai se inaugurar em Atos 2. Bom, aí então eles estavam reunidos numa festa. O dia de Pentecostes, queridos, não aconteceu apenas aqui em Atos 2. Quando a gente fala de dia de Pentecostes, ficou famoso, conhecido em Atos 2. Mas Pentecostes era uma festa comemorada pelos judeus há 1400 anos atrás. Eles já comemoravam a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes era uma festa das primeiras colheitas. Quando eles colhiam os primeiros trigos, eles ofertavam, né? Eles davam os primeiros trigos na obra, eles ofertavam aquilo ao Senhor. E aí, então, era uma festa de gratidão, era um tempo de gratidão. Então, quando se fala festa de Pentecostes, é porque as pessoas estavam na cidade. Havia-se a festa da Páscoa, né? Nós também já aprendemos sobre isso, a festa dos pães asmos. Depois nós podemos falar em outra aula sobre a festa da Páscoa, que aconteceu próximo da crucificação de Jesus. 50 dias depois acontece o Pentecostes, que a palavra Pentecostes tem a ver com o número 50, né? Então, 50 dias depois, Jesus fica 40 dias na terra, dá essa promessa aqui em Atos 1:8, 10 dias depois da promessa, acontece o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. Então, qual foi a estratégia de Jesus, a estratégia de Deus nessa ação, né, da descida do Espírito Santo? A festa de Pentecostes, assim como a festa da Páscoa, trazia muitas pessoas para Jerusalém. Todos os judeus que estavam ao redor do mundo, porque havia judeu em quase todas as nações, não só lá em Jerusalém, mas em vários lugares, os judeus iam para Jerusalém para comemorar essa festa de Pentecostes. Afinal, era uma festa de gratidão. Afinal, era uma festa que eles comemoravam há 1400 anos já. Então, nessa época, nesse dia de Pentecostes, tinha muita gente na cidade. Então, já era uma estratégia usada pelo Senhor. O Senhor queria alcançar uma missão global. Como ia ter judeus de outros morando em outras nações que viriam para Jerusalém, nada melhor do que essa data para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar as boas novas da salvação, para pregar a morte e ressurreição de Jesus. Então, ele vai, em Atos 2, diz assim, ó, capítulo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Você já entendeu o que é Pentecostes, era uma festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha só aqui,
o Espírito Santo desceu naquele lugar. A promessa de Atos 1:8 agora se cumpre. E não só de Atos 1:8, mas essa promessa já tinha sido feita lá no Antigo Testamento pelo profeta Joel, né? Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, mas lá em Joel Deus já tinha feito essa promessa, olha, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, os velhos voltarão a sonhar, os novos terão visão, enfim. E aí então se cumpre isso aqui. Bom, acontecendo todo aquele movimento do Espírito Santo, né, línguas repartidas como que de fogo apareceram ali naquele lugar, pessoas começaram a falar. Então Pedro se levanta e discursa. Aqui é a primeira pregação agora da igreja. Né? Porque houve-se pregação de Jesus, houve-se pregação de alguns apóstolos, agora como igreja, reunidos, receberam o Espírito Santo, Pedro então se levanta e começa um discurso. Né? Então Pedro, versículo 14 de Atos 2, acompanha comigo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutais a minha palavra. Olha só aqui a ousadia de Pedro. Né? Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Ele está dizendo, olha, ainda é 9 horas da manhã, eles não estão embriagados, não. Mas isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito. E aí ele começa a discursar, continua a discursar. Baseado naquele texto lá, naquela profecia, tanto de Atos 1:8, como também de Joel. A referência é Joel 2, do versículo 28 ao 32. Depois você pode ler com calma. Olha só, aqui nesse discurso, eu vou já finalizar a aula, tinha muito mais coisa para falar, mas nós vamos fazer na aula seguinte. Aqui nesse discurso de Pedro começa a nascer a igreja, no derramar do Espírito Santo naquele dia. Porque Pedro, nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas se arrependem, 3.000 pessoas entendem que estão vivendo uma vida que não condiz com aquilo que Jesus tem para eles. Para 3.000 pessoas, o evangelho foi escancarado. Para 3.000 pessoas, as boas novas alcançou o coração e mudou agora a forma de ver o mundo, de pensar, de agir. Pastor, essas pessoas mudaram imediatamente? Não, querido, porque se converter não é algo milagroso, que eu me converto hoje, amanhã eu já... Não, eu continuo tendo algumas vontades, mas agora há um Espírito agindo em mim, e esse Espírito é o Espírito Santo, que me dá a direção, que me dá a condição para dizer não a algumas coisas, e me dá a condição para dizer sim a outras coisas. O Espírito Santo em nós, agora aqui em Atos 2, na igreja, é o que fez a igreja passar por todos esses desafios que ela passou nesses 2026 anos. É o Espírito Santo que fez Paulo suportar o que ele suportou. É o que fez Estevão suportar ser apedrejado como ele foi. É o que fez os pais da igreja construir sobre um alicerce forte, né, sobre a doutrina dos apóstolos, a igreja que hoje, o evangelho que hoje nós conhecemos. É o Espírito Santo que fez com que essa palavra chegasse a mim e a você. É o Espírito Santo que tira as escamas dos nossos olhos. E hoje nós só conseguimos ser igreja por conta desse Espírito Santo. A igreja sem Espírito Santo é apenas organização. A igreja sem o Espírito Santo é apenas estratégia humana. A igreja sem o Espírito Santo não passa de uma palestra motivacional. A igreja sem o Espírito Santo não passa apenas de um entretenimento. E a igreja verdadeira não é isso. Nós vamos ver como era a igreja primitiva, não nessa aula que não vai dar tempo, mas na próxima aula. Qual era a característica da igreja primitiva? Como ela agia? O que nós estamos diferente ou o que nós estamos igual a essa igreja primitiva, quão longe estamos ou quão perto estamos dessa igreja primitiva que é a igreja da Bíblia, a igreja da vontade do Senhor. Querido, todas as vezes que nós temos dúvidas de algo, nós devemos voltar para cá. Aqui é a fonte.
de água limpa para beber. Todas as dúvidas que nós temos, será que eu faço, será que eu não faço, será que na igreja eu posso fazer isso? Vem para cá que tem resposta para tudo. Então, nesse tempo que nós vamos aprender sobre a história da igreja, a igreja primitiva, né? Começando pela igreja primitiva, nós vamos nos perguntar o que nós estamos diferente deles, ou o que nós estamos iguais a ele, e nós vamos voltar para essas práticas. Amém, queridos? Nós vamos encerrar aqui, triste pelo tempo, porque eu tinha muita coisa para falar, o Senhor colocou muita coisa no meu coração, muito estudo foi surgindo durante o dia de hoje, e aí, mas nós vamos falar na próxima aula, você vai ficar aí e nós vamos falar na próxima aula. Então, nós paramos aqui em Atos 2, no discurso de Pedro, que 3.000 pessoas se convertem e a igreja começa a nascer, o nascimento da igreja. O que é a igreja, pastor? É eclésia, chamados para fora, um povo que foi escolhido pelo Senhor para viver as boas novas e viver uma vida de santidade. Como viver em santidade, pastor? Com a ajuda do Espírito Santo. Com a ação, não vou nem falar com a ajuda não, mas com a ação do Espírito Santo, porque sem a ação dele é impossível nós vivermos a santidade que devemos, que é bíblica, que o Senhor exige de nós. Amém? Feche teus olhos, querido. Compartilhe essa aula com alguém. Eu sei que talvez na sua mente algumas coisas ainda ficou abertas, nós não terminamos a aula, não teve tempo de terminar, mas na próxima aula isso vai se fechar e aí nós vamos progredindo na história da igreja. Feche teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Pai, porque um dia o Senhor nasceu, o Senhor morreu, se entregou por nós, o Senhor ressuscitou e deu o seu Espírito por nós, a nós. Hoje nós podemos ser testemunhas do Senhor, como um dia o Senhor pediu a nós, nos comissionou. Hoje nós conseguimos exercer isso, porque um dia o Senhor nos deu o Espírito Santo. Sem Ele é impossível ser testemunha do Senhor. Sem Ele é impossível viver uma vida santa. Sem o Espírito Santo, Senhor, é impossível sermos salvos. A tua palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E não existe santificação sem o teu Espírito. É impossível para nós. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos consola, aquele que nos convence, aquele que abre os nossos olhos, aquele que nos direciona para uma vida santa, aquele que nos direciona quando erramos, porque ainda erramos, ainda falhamos. Enquanto estivermos aqui, falharemos, mas o Senhor logo nos convence, logo nos corrige. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Pai, que nos dê uma semana abençoada. Estamos finalizando o mês de janeiro, primeiro mês do ano. Nós temos certeza que nós teremos um ano de colheita. Nós temos certeza que nós teremos um ano, Senhor Pai, de aprendizado do Senhor, da Tua palavra, da história da igreja, porque o Senhor colocou nos nossos corações isso. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Tchau, tchau.